Sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso workshop Expert em Subidas. Meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da Alta Performance, eu que vou ministrar essa aula aqui hoje para vocês, uma aula bem importante, eu espero que você tenha assistido a primeira aula desse workshop, porque lá eu mostrei para você o perfil corporal de cada um de nós, dei as ferramentas para você se identificar, para você entender quem é você no pelotão. E agora, sabendo quem é você no pelotão, qual subida que você tem predisposição a se destacar e os tipos de subida que você vai ter predisposição para ter um pouco mais de dificuldade, eu vou trazer quais as capacidades físicas que você deve treinar, que você deve aprimorar para passar em cada tipo de subida, seja nas subidas curtas, médias ou longas. Então, por isso, eu sugiro fortemente que você tenha assistido a primeira aula, até mais de uma vez, se necessário, para você ter total entendimento. E agora vamos, então, entrar na segunda aula do nosso workshop. Qual que é o objetivo dessa aula aqui para vocês hoje? Trazer clareza sobre a exigência de cada tipo de subida. Subidas longas, médias e subidas curtas. E também entender como treinar para cada capacidade exigida nessas subidas que eu vou trazer aqui para você como exemplo hoje. Eu trago aqui imagens, deixa eu aumentar aqui para vocês. Pronto. Eu trago aqui imagens de cada tipo de subida mesmo, para vocês entenderem, né, do que eu estou falando. Subidas curtas, aqueles rampetes que a gente passa rápido, com muita força, e geralmente são esforços repetidos, porque no percurso tem várias dessas subidas, né? Subidas longas aqui embaixo, subida que a gente passa ali 20, 30, 40 minutos escalando ela, e não tem tantas no percurso. E as subidas médias, que a gente passa ali 10 minutos, 5 minutos, escalando elas, e elas têm com alguma frequência no percurso, ou às vezes a gente vai para um tipo de percurso que tem as subidas longas, mas também tem várias subidas curtas no caminho, aqueles quebra-canela, né, que vai machucar a nossa musculatura para subidas médias ou para subidas longas. Associando o conteúdo da aula de hoje, pessoal, com a aula que a gente assistiu com a primeira aula, é o seguinte: as subidas curtas, qual é a predisposição genética, né? Quem que vai se destacar? Os ciclistas que são mesomorfos. As subidas longas, os ciclistas que são ectomorfos. E as subidas médias, os ectomorfos e também o mesomorfo, tá? Aqui eu trago um quadrante para vocês que eu trago mais tipos de subida. Por exemplo, terreno plano ou descida. O mesomorfo e o endomorfo é quem vai se destacar. Subidas fáceis, de até 400 metros, né? Como eu falei, a gente passa ali com uma cutucada no pedal, a gente passa muito rápido aquela subida, com um esforço alto e curto. Quem vai se destacar? O mesomorfo e o endomorfo. Subidas íngremes de até 2 quilômetros, né? Acima de 7%, por exemplo. O mesomorfo e o endomorfo. Média montanha, de 2 a 6 quilômetros, de até 6% de inclinação. Endomorfo e o ectomorfo. Montanhas longas, acima de 30 minutos subindo, né? 10 quilômetros de subida. 10 quilômetros de subida, para mim, é mais do que 30 minutos, mas vamos lá. O ectomorfo e o endomorfo, e o que a gente chama de alta montanha, né, que passa ali 40, até 30, 40, 50 minutos escalando, aí é só para o ectomorfo. Quando eu falo ectomorfo, são os biotipos genéticos, por isso que eu falei que é muito importante que você entenda a primeira aula, porque a partir de agora, sabendo qual que é o tipo de subida que você vai se destacar, eu vou associá-las às capacidades físicas exigidas. Trazendo aqui um pouco mais de clareza sobre cada tipo de subida, subidas curtas e repetidas no percurso, eu trago algumas figuras famosas, né, do nosso ciclismo atual, que é o quê? O Henrique Avancini é um atleta que se destacaria nesse tipo de percurso, Mathieu Van Der Poel, atual campeão mundial, o Wout van Aert. Subidas médias, esses dois ciclistas aqui vão se destacar também, passa bem, principalmente o Wout van Aert. O Mathieu Van Der Poel já vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o Wout van Aert, ele tem passado muito bem em subidas médias.
E quando a gente fala de subidas longas, aí é para os escaladores mesmo, e eu trago aqui para vocês a imagem de Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, que são os melhores escaladores da atualidade. Eles vêm duelando aí há 5 anos, né, nas altas montanhas, e aí esses, indiscutivelmente, é quem vai se destacar na alta montanha. E, em contrapartida, o Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, eles já vão ter sérias dificuldades nesse tipo de montanha, tanto que você não vê eles vencendo provas de um dia, aliás, provas por etapas que tem alta montanha. Você pode até falar assim, Cris, mas eu vejo muito Volt ganhar etapas de volta que tem alta montanha. Mas aí a gente está falando de um outro contexto, porque existe as fugas, existe a falta de interesse dos líderes neutralizar algumas fugas, porque é muito cansativo para as equipes controlar o pelotão inteiro. Então, acontece muito de um cara que é bom em média montanha se destacar em alta montanha quando ele sai previamente em fuga, quando ele sai numa fuga, né, no início da etapa. Agora, vamos então entender as capacidades físicas exigidas em cada tipo de subida. Antes, eu quero chamar a sua atenção para a seguinte questão. Quanto maior a subida, quanto mais longa ela é, quanto mais tempo você passa escalando, mais baixa será a intensidade. Ou seja, mais baixa e controlada será a intensidade que você vai escalar aquela subida. Quanto menor a subida, mais alta é a intensidade do esforço que você vai fazer para passar nela. A intensidade do esforço na subida está diretamente relacionada ao tempo de esforço. Por quê, pessoal? Para a gente aplicar força no pedal, a depender do nível de força e força aplicada e potência gerada, a gente despende determinados tipos de energia. E quanto agora vem uma questão de bioenergética, né? Aí é muito importante que você entenda esse contexto, porque você vai colocar em prática ou talvez vai cair a ficha para você em muitas situações. Porque o que acontece? Quanto mais alta a intensidade do nosso esforço, mais rápida é a necessidade daquela energia e também mais escassa ela é, além de maior quantidade de energia para manter aquele nível de esforço. Então, ela acaba rápido. Quanto mais baixo o nível de esforço, menos energia é necessário. Essa energia não é tão rápida, ela não precisa ser metabolizada no nosso organismo tão rapidamente para ser utilizada. Então, a gente consegue manter aquele esforço por mais tempo. Essa parte que eu vou trazer aqui é muito legal, porque é uma dúvida que muita gente tem, que é assim, ó. Às vezes, a gente vai pedalar com um ciclista que é mais forte que nós. Vamos imaginar você pedalando com um ciclista que é mais forte do que você. Parece que aquele cara tá pedalando, você tá lá pedalando na zona 5, na zona 4, e ele tá na zona 2. Qual que é a grande diferença entre esses ciclistas mais fortes, um do que o outro? É a potência que alguns ciclistas conseguem gerar em baixa, média e alta intensidade, que é diferente do outro ciclista. Então, por isso que alguns são mais condicionados do que outros. Na prática, por exemplo, eu às vezes consigo gerar na minha zona 2 de intensidade 200 watts de potência. É um exemplo, tá? Não é isso na prática. E aí eu vou pedalar com um ciclista que na zona 2 de potência dele, ele consegue gerar 300 watts de potência. Para mim gerar 300 watts de potência, eu já vou estar na minha zona 3 ou 4. Lembra que eu acabei de falar para você? Que quanto mais alta a intensidade do esforço, menor é a quantidade de energia, e menor é a quantidade de energia disposta, e ao mesmo tempo maior é a quantidade de energia que a gente precisa para manter aquele esforço, por isso que ela acaba rápido. Então, essa é a grande diferença. Às vezes, um ciclista que é mais forte do que você, ele consegue gerar mais potência na mesma zona de intensidade, quando comparado, né, do que você. Por isso que ele é mais rápido. Aí, o que acontece? A gente quer acompanhar aquele ciclista numa competição ou num treino que é mais rápido, só que a gente está gastando muito mais energia do que ele, a gente quebra e ele vai embora. Então, por isso que você tem que entender essa questão que eu estou falando aqui para você não quebrar mais.
Cris, mas eu preciso acompanhar aquela pessoa. Então, o caminho é você treinar, aumentar a sua potência gerada em baixa e média intensidade, para você não precisar atingir alta intensidade para andar na roda ou do lado daquele ciclista que hoje é mais forte do que você. Equiparar. Porque enquanto você não melhorar a sua condição física, você vai continuar quebrando ao tentar acompanhar aquela pessoa. E aí é onde encaixa o treinamento. Tá? Então é necessário vocês entenderem muito isso para que vocês parem de quebrar, seja na subida, seja no plano, seja no treino, no desafio, numa competição. Se você souber gerenciar o seu nível de energia quando comparado com você mesmo, vai mudar essa questão de ficar quebrando, tendo câimbra, nos treinamentos, né, enquanto você pedala. Agora, enquanto você não fizer isso, você vai continuar quebrando, beleza? O caminho é você treinar para melhorar. Não se, o que pode acontecer é o seguinte: você utilizar da ferramenta, né, de uma situação de andar na roda para você economizar energia, mas se a diferença de forma física for muito grande, mesmo você economizando energia na roda de uma outra pessoa, você vai continuar quebrando, tá? Então, treina para melhorar a sua capacidade de gerar potência em baixa, média e alta intensidade e equiparar a quem você tem como parâmetro hoje. Aí sim você vai parar de quebrar ao tentar acompanhar aquela pessoa. Bora voltar aqui para a subida então, pessoal. Eu começo a falar de treinamento, eu fico muito animada com isso e aí eu acabo viajando. Entendida essa questão de energia, gerenciamento de energia, vamos entender quais são as demandas físicas de cada tipo de subida: curta, média e longa. As subidas curtas são subidas explosivas, com esforços muitas vezes repetidos, e as capacidades primárias delas são uma boa potência neuromuscular, ou seja, uma boa capacidade de recrutar as fibras musculares e mover rapidamente a sua musculatura, ou seja, gerar força rapidamente, tá? É necessário nas subidas curtas um bom VO2 máximo, porque muitas delas você vai passar nessa intensidade, e velocidade nas pernas. Veja que todo tipo de subida tem as capacidades primárias e as capacidades secundárias. A capacidade primária, olha, anota isso que eu vou falar para você agora. A capacidade primária é a intensidade ou a capacidade que você precisa para transpor aquela subida, tá? A capacidade secundária, ela é a base para você ou aumentar a sua capacidade primária ou dar sustentação e eficiência, conseguir fazer aquilo por mais vezes. Quer que eu cite um exemplo para você? Vamos supor uma subida aqui, ó, curta e repetida. Você vai passar ela sempre na intensidade de VO2 máximo, potência de VO2 máximo passando aqui nessas subidas curtas e repetidas. Só que elas são frequentes. Quem tiver um melhor FTP é que vai conseguir se recuperar mais rapidamente entre esses esforços frequentes. Então, às vezes, o atleta tem até um bom VO2, mas a capacidade oxidativa dele não está tão legal. É algo difícil, porque para começar, para ter um bom VO2, você precisa ter uma boa capacidade oxidativa. Mas pode acontecer, né? E aí, se você não tem um bom FTP e uma boa capacidade oxidativa, você vai conseguir passar uma vez forte naquela subida, 2 vezes, 3 vezes, e aí você percebe que você já não está conseguindo se recuperar mais e está cada vez mais cansado ao passar pelas subidas que vêm à sua frente, tá? Então, por isso também, eu quero trazer clareza aqui para você no seguinte: às vezes um atleta pergunta para mim assim, ó, principalmente quando eu abro caixinha no Instagram: qual treino que eu faço para melhorar a minha explosão? Essa pergunta, ou qual treino que eu faço para melhorar na subida? Veja que é uma subida, é uma pergunta muito ampla, e ao mesmo tempo, eu sempre respondo assim, ó, todos. E quando eu falo todos os tipos de treino, você tem que fazer para melhorar uma determinada capacidade, não é que eu quero confundir a sua cabeça. Se eu quisesse confundir a cabeça de vocês que está aqui, eu não estaria dando esse workshop de graça aqui para vocês, entregando boa parte do meu conhecimento para vocês. E eu não entrego tudo porque é tão denso, eu tento simplificar, mas é muito denso ainda. E se eu entregasse tudo, vocês não iam entender nada e ia sair daqui muito bravo comigo, tá? Mas
É necessário vocês entenderem que, para vocês melhorarem uma determinada capacidade física, seja para subida, seja para sprint, seja para melhorar a resistência de vocês, vocês precisam fazer todos os tipos de treino. Não condicionem a evolução de vocês a um tipo de treino. O que vai mudar é que em alguns momentos do dia, né, em alguns momentos da fase de treinamento, você vai treinar mais uma coisa do que outra. Depois você vai treinar mais uma capacidade do que outra. Mas olha aqui, ó, eu vou continuar. Subidas médias. Qual que é a capacidade primária de subidas médias? Um bom VO2 e um bom FTP. Qual que é a capacidade secundária das subidas médias? Uma boa capacidade oxidativa e velocidade nas pernas para ter ritmo nessas subidas médias. Subidas longas, capacidade primária, um bom FTP, um bom VO2 e um bom sweet spot. E capacidade oxidativa. É nessa intensidade aqui que você vai passar pelas subidas longas. Quando você estiver escalando, é nessa intensidade que você vai pedalar nas subidas longas. Quando você estiver passando pela subida média, é na intensidade de VO2 e FTP que você vai passar pelas subidas médias. Quando você estiver passando por subidas curtas e repetidas, é na intensidade de VO2 e com uma boa potência neuromuscular que você vai passar pelas subidas curtas e repetidas. Olha o que eu vou te mostrar agora. Veja que a capacidade primária da subida média é basicamente uma delas é a capacidade secundária da subida curta. A capacidade primária da subida longa é a capacidade secundária da subida curta. Então, elas estão aqui, ó, sempre entrelaçados. Por isso que você não deve se preocupar apenas com um tipo de treino ou condicionar a sua evolução a fazer apenas um tipo de treino e esperar que aquilo ali resolva o seu problema, porque não vai resolver. Você precisa fazer todos os tipos de treino, passar em todas as intensidades de treinamento que eu já vou trazer aqui para você, e é assim que você vai condicionar o seu corpo cada vez mais. Óbvio que vai chegar um momento que você vai, de acordo com o que eu ensinei para vocês até agora, que você vai se destacar mais numa subida longa, numa subida média ou numa subida curta, porque isso faz parte da nossa genética. Mas quando a gente pensa em evolução, mesmo eu tendo uma predisposição para subidas longas com esforço controlado, não significa que eu não terei que fazer treinos de velocidade, treinos de sprint, porque esse tipo de treino vai me dar velocidade nas pernas, para mim colocar um ritmo melhor numa subida longa. Fechado a partir de agora, pessoal? Legal. Entendido, então, as capacidades, eu quero trazer aqui para você as intensidades de treinamento. Sim, as famosas zonas de intensidade. Pensando em frequência cardíaca, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Essas zonas de intensidade aqui, elas se equivalem também às zonas de intensidades de potência. Ou seja, o que eu treino na zona 2 de frequência cardíaca, eu também estarei treinando na zona 2 de potência. O que vai mudar é o parâmetro, tá? A frequência cardíaca ou a potência. Cris, eu quero treinar para melhorar o meu VO2 máximo. Você vai ter que treinar na zona 2 de frequência cardíaca. Quando você quiser aumentar o seu teto, você vai ter que treinar na zona 5 de frequência cardíaca ou de potência, tá? Elas se equivalem. Fechado a partir de agora? Então, o que a zona 1 treina? A zona 1 é uma zona de recuperação ativa. Tá? Você vai fazer ela quando você quiser fazer um giro leve para otimizar a sua recuperação. A zona 2, você melhora a sua capacidade oxidativa, o seu endurance. A zona 3 é a famosa zona do sweet spot, que ajuda muito a melhorar o seu limiar, tá? Que treina-se na zona 4. E a zona 5 é a zona de VO2 máximo. Cris, então eu quero melhorar o meu limiar. Eu vou treinar só na zona 4? Não, não é só na zona 4 que você vai treinar. Mas, Cris, você está mostrando aqui para mim que a zona 4 é a zona que eu melhoro o meu limiar. Essa é a zona do seu limiar. Quando você quer melhorar o seu limiar, você precisa treinar na zona 2. Lembra que eu falei anteriormente? Todo tipo de treino você precisa fazer. O sweet spot é um treino muito bom
para melhorar o seu limiar, e ele é menos desgastante do que andar na zona 4, e ele tem um efeito muito positivo. Aí, vai chegar uma hora da sua jornada que você melhorou muito o seu limiar e ele agora está limitado. Sabe por quê? Porque o seu VO2, o teto da sua casinha, está baixo. Você precisa subir o seu VO2 máximo. Aí é o momento de treinar o VO2 máximo. Pessoal, eu não quero confundir a cabeça de vocês. O que eu quero mostrar aqui, nesse momento específico dessa aula, é que para cada capacidade física, existe um momento certo de se treinar ela, de se trabalhar dentro da intensidade dela. Olha o que eu vou acabar de falar aqui para você. Quando você quer melhorar o seu limiar, você treina bastante na zona 3, porque ela é menos desgastante do que a zona 4. Você treina um pouquinho na zona 4 para criar adaptação dentro dessa intensidade. Aí essa régua aqui vai subir para cima. Vai chegar uma hora que você não consegue mais subir o seu limiar, porque o seu VO2 já está aqui, ó. Aí é o momento que você vai treinar na zona 5 para subir o seu VO2. Só agora é que você vai subir o seu VO2. Se você tiver um espaço muito grande entre limiar e VO2, você não vai conseguir aumentar o seu VO2, porque não é o momento de você treinar ele. Primeiro você vai precisar melhorar o seu limiar. A régua no nosso desempenho, ela é de baixo para cima, você não começa a treinar nas intensidades altas para puxar a régua para cima, você vem nivelando ela aqui, ó, de baixo para cima e a nossa forma física aumentando. Beleza? Então, vamos lá. Você já sabe qual que é, eu já viajei aqui de novo, né, pessoal? Eu fico viajando na aula para vocês. Então, vamos lá. Você já sabe qual zona, 1, 2, 3, 4 e 5, o que cada capacidade física, aliás, o que cada treino dentro dessa zona de intensidade vai melhorar, certo? Entendido isso, olha aqui, ó. Trouxe agora de novo intensidade que você vai passar por essas subidas. Cris, eu preciso melhorar o meu VO2 máximo e o meu FTP para passar nas subidas médias. Eu acabei de falar para vocês. Que zona que você vai treinar, então, para melhorar o seu VO2 máximo? Na zona 2, para melhorar sua capacidade oxidativa, aumentar os seus capilares, aumentar o tamanho do seu coração, aumentar a quantidade de veias, mitocôndrias, capacidade de metabolizar o oxigênio, zona 2. Aí, para melhorar o VO2, isso, tá? Aí, e na zona 5. Só que antes de treinar na zona 5, Cris, eu vou ter que também aqui, ó, o meu FTP, eu tenho que melhorar o meu FTP. Então, eu vou treinar bastante essas duas intensidades aqui, e aí depois eu já tenho uma boa capacidade oxidativa, porque eu treinei lá na base isso daqui, aí eu vou treinar o meu VO2 máximo. Zona 5, zona 4, zona 3, zona 2. Beleza? Cris, eu quero melhorar para passar bem nas subidas longas, eu preciso passar no meu FTP. Então, você já sabe, eu vou treinar só na zona de FTP? Não, faz bastante treino de zona 3, intervalado. E aí, fez ali bastante treino de zona 3, depois você vai andar um pouquinho, fazer alguns treinos no seu FTP, para melhorar sua capacidade de passar, né, nas subidas longas. E aí, por fim, você vai lá e trabalha o VO2 máximo. O VO2 máximo para subidas longas tem uma questão muito interessante assim, ó. 2 pontos que eu quero trazer. Não necessariamente você vai passar subidas longas dentro do VO2 máximo. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade fisiológica limitada de andar dentro dessa intensidade de forma ininterrupta. E ela é muito desgastante. Metabolicamente, neuromuscular, tá? Então, você vai passar a maior parte de uma escalada longa de 40 minutos, por exemplo, dentro do seu sweet spot do seu FTP. Mas você pode arrematar no seu VO2 máximo, ou seja, você pode finalizar essa subida no seu VO2 máximo. Além de que, se você tiver um bom VO2 máximo, é muito provável que você tenha também um bom FTP. Então, por isso que você tem que treinar ter muito bem treinado essas 3 intensidades de esforço, tá? Beleza, Cris. Então, aqui eu já sei cada intensidade que eu vou passar, essas subidas curtas, potência neuromuscular, VO2 máximo e sprints, velocidade, né? Subidas médias no VO2 e no FTP, e nas subidas longas, VO2, FTP e sweet spot. Ok. Já mostrei para vocês o que cada uma dessas zonas de intensidades
treinam, né, a capacidade física que elas treinam, os tipos de treino que você tem que fazer, então. Capacidades gerais, você vai ter que treinar bastante torque para subir bem, bastante big gear, sprints para colocar velocidade nas pernas e criss-cross para trabalhar bastante o seu sweet spot com velocidade nas pernas. Esse treino é muito bom. Torque, big gear, sprints e criss-cross, beleza? As capacidades específicas, que são aquelas que você vai passar pela subida. Fazer bastante treino de limiar, trabalhando o sweet spot e também o limiar de forma direta, que é na intensidade de zonas 4. VO2 máximo, você precisa ter um bom VO2 máximo. Treinos específicos em subida, pessoal. Não adianta a gente querer... na verdade, é assim, ó, a gente melhora na nossa escalada sem ter subida para treinar, melhora com treinos específicos. Eu já vou falar sobre isso para vocês. Mas é muito importante que se tenha adaptação à subida. Porque lembra que eu falei na aula anterior? O ângulo de aplicação de força no pedal é diferente. A forma como a gente se posiciona em cima da bicicleta é diferente. Eu vou trazer isso para vocês nas próximas aulas. Então, é necessário... eu quero melhorar na subida. Você vai ter que subir. Cris, mas eu não tenho subida para treinar. O que eu posso fazer? Você deve priorizar muitos treinos de torque, big gear, tá? E se você tiver uma possibilidade de fazer alguns treinos no rolo, por quê? Vocês sabiam que o ângulo de aplicação de força no pedal, enquanto a gente treina no rolo, ele é muito semelhante do ângulo de aplicação de força na subida? Vai ajudar bastante. Então, fazer treino com marcha pesada, fazer treino com marcha travada é muito importante para que a gente possa melhorar na subida. E aí, se você não tem ela para treinar, faz alguns desses treinos no rolo, que vai otimizar ainda mais os ganhos, considerando que você não tem subida para treinar. Mas é necessário que você esteja consciente que vai fazer falta. Vai fazer falta, tá bom? Essa parte aqui é muito importante, porque assim, ó, eu quero falar para você como que você treina em cada zona de intensidade e o tempo que a gente consegue permanecer e o tempo mínimo que a gente deve permanecer dentro dessas zonas de intensidade para ter ganhos nela, tá? Então, assim, ó, a zona 1 e zona 2 são zonas de intensidades que você vai fazer treinos contínuos. Cris, mas eu quero fazer um treino intervalado na zona 2. Não. Qual que é o objetivo do treino da zona 2? Melhorar sua capacidade de endurance, sua capacidade oxidativa. Na zona 2 não se faz treino intervalado. Você vai ter que fazer treino contínuo. 1 hora, 2 horas, 3 horas contínuo. A zona 3 é uma zona que você pode até fazer treinos contínuos, mas é muito desgastante fazer um treino de 1h30 na zona 3, vai te quebrar muito. É muito melhor que você faça treino intervalado na zona 3 para otimizar os seus ganhos, tá? A zona 4 é só treino intervalado. Cris, eu quero fazer um treino intervalado de 2... Não, eu quero fazer um treino contínuo de 2 horas na zona 4. Você não vai conseguir. Lógico que eu vou. De forma ininterrupta, não. Porque a nossa limitação fisiológica, até então, que a ciência nos traz, é que nós temos uma capacidade de forma ininterrupta de nos mantermos, no máximo, por 60 minutos dentro da zona 4. De forma ininterrupta, tá? Isso quando o ciclista estiver altamente treinado. Cris, eu fui para uma prova, eu fiquei 2 horas de frequência cardíaca dentro da minha zona 4. 2 pontos. Primeiro deles, você não ficou 2 horas de forma ininterrupta. Pode ter certeza. Cris, minha prova deu 2 horas e eu fiquei 2 horas dentro da minha zona 4. Segundo ponto, você não aplicou força no pedal de zona 4 durante essas 2 horas. Sua frequência cardíaca pode estar lá em cima, por fadiga, por desidratação, né, por alimentação inadequada, que a frequência cardíaca sobe e já não desce mais, adrenalina, ansiedade, tudo isso interfere na sua frequência cardíaca. Mas, quando você pega um gráfico de frequência cardíaca para comparar com um gráfico de potência, você vê que o ciclista não passou 2 horas dentro da zona de frequência cardíaca, dentro da zona de potência 4. Muito menos de forma ininterrupta. Pessoal, eu não estou inventando isso aqui para vocês.
Eu não estou contando uma história. Isso aqui é estudo. É amplamente estudado pelo meio científico relacionado ao treinamento de esportes de endurance e comprovado, tá bom? Então, não achem que vocês têm a capacidade de passar 10 minutos dentro da zona 5 porque, de forma ininterrupta, porque não tem. É por isso que tem o treinamento intervalado, porque ele vai permitir que a gente passe mais tempo dentro dessas zonas de intensidades. Como assim, Cris? Exemplo, zona 5. A nossa capacidade de passar ininterruptamente, permanecer ininterruptamente dentro da zona 5 é de 8 minutos quando muito bem treinado. Se você, eu vou lá fazer um treino de zona 5, você vai passar 8 minutos, você vai voltar para casa? Não. Você pode fazer 4 tiros de 5 minutos na zona 5. Você vai passar 20 minutos. Pode fazer 6 tiros de 5 minutos na zona 5. Você vai estar passando 30 minutos. Através do treino intervalado, a gente consegue aumentar o nosso tempo de trabalho dentro de determinadas intensidades e criar adaptações. Quando você passa mais tempo dentro de uma determinada intensidade, ou quanto mais tempo você passa dentro de uma determinada intensidade, mais adaptado você vai estar a ela. E os nossos ganhos só vêm após uma plena adaptação àquela intensidade. Você adaptou, você recuperou. Depois de recuperar, você cresce. Estimulou, recuperou, adaptou, cresceu. Treina, recupera, adapta, melhora. É a única fórmula para você evoluir no ciclismo. Treina, recupera, adapta, melhora. É esse o ciclo que a gente passa para ter uma evolução constante. Fechado? Então, agora aqui você já sabe como treinar cada zona de intensidade. Certo? Como que você faz os tiros dentro dessa zona 3, 4 e 5? Você pode começar ali, a zona 3, com 12 minutos, tiros de 12 minutos. Zona 4, você começa com tiros de 8 minutos. Zona 5, você começa com tiros de 3 a 4 minutos. E se liga no que eu estou te falando agora. Lembra como eu comecei essa aula? Eu falei para você que quanto mais alto o esforço, menor é o tempo que a gente tolera passar dentro dela de forma ininterrupta, porque depende de toda aquela questão energética. Olha aqui, na prática, quase na prática, né? Zona 3, você vai começar treinando 12 minutos, fazer tiro de 12 minutos, recupera 10. Tiro de 15 minutos, recupera 10. Tiro de 18 minutos, recupera 10. 3 tiros de 10 minutos, recupera 5. Anota o que eu vou te falar agora. Quanto mais baixa a intensidade do esforço de tiro, né, do intervalo, eu falo intervalo, mas vocês falam tiro, então eu vou usar essa palavra vulgar, né, tiro, no meio acadêmico, mas no meio acadêmico a gente usa um intervalo de esforço, intervalo de esforço ou intervalo de alta intensidade, é assim que a gente usa no meio acadêmico, mas eu vou trazer aqui o popular para você. Quanto maior a intensidade de esforço, quanto maior a intensidade do tiro, maior vai ter que ser a recuperação. Quanto menor a intensidade do tiro, mais curto pode ser a recuperação. Anota o que eu vou te falar agora que é importante. A gente usa o seguinte, no tiro em baixa intensidade, por exemplo, de zona 3 e 4, a gente geralmente faz 1 por 1. 1 minuto de tiro, 1 minuto de recuperação. Então, se eu fiz 10 minutos de tiro, eu vou fazer 10 minutos de recuperação. Até a zona 5 pode ser assim. Na zona 3 e zona 4 pode ser até assim, 1 por meio. Por exemplo, você fez 10 minutos de tiro, você recupera 5 minutos. Zona 3 e zona 4. Um exemplo, tá? Tem que modular isso daí. Mas, se passou ali para zona 5, zona 6 e 7 de potência, aí você vai ter que dar intervalos maiores. E para isso, eu trago aqui exemplos de treino para você entender como é que funciona essa questão de intervalo. Veja só. Aqui, treino de limiar de lactato. 3 tiros de 15 minutos na zona 4. 15 minutos de alta intensidade, recupera 5 minutos. É isso, 6 minutos. 15 minutos de alta intensidade, recupera 6 minutos. 15 minutos de alta intensidade, recupera 6 minutos, tá? Aqui já é um trabalho de VO2 máximo, zona 5.
Então, aqui, ó, eu trago um por um. Então, é 5 minutos de esforço, 4 minutos de esforço. Eu coloquei aqui 3 minutos de recuperação, mas não é 4 minutos de esforço, 4 ou 5 minutos de recuperação. 4 minutos de esforço, 4 ou 5 minutos de recuperação. 4 minutos de esforço, 4 ou 5 minutos de recuperação, tá? Isso aqui é um trabalho de VO2 máximo, um por um. Tem que ser um por um para você recuperar, beleza? Trabalho de esforço máximo, que vai exigir muita capacidade neuromuscular, colocar muita velocidade nas pernas, a musculatura vai ficar bastante dolorida. O intervalo pode ser até 1 por 3. 1 minuto de esforço recupera 3 minutos. 1 minuto de esforço recupera 3 minutos. Por quê? Porque é esforço máximo. Então, eu quero que você esteja recuperado ou semi-recuperado em cada um desses esforços. Esses treinos aqui, de esforço máximo de 1 minuto, são muito bons para subidas curtas e subidas médias, porque vai colocar a velocidade nas pernas, vai aumentar o recrutamento e a velocidade de recrutamento das fibras musculares, tá bom? Repetição de sprint. 10 segundos full, 100%. Recupera 5 minutos. 10 segundos full, recupera 5 minutos, porque você vai querer colocar muita velocidade nas pernas, seu estoque de energia vai zerar durante esses 10 segundos, seu estoque de glicogênio, né? Ele vai zerar durante esses 10 segundos, então é necessário um tempo maior de recuperação para que você esteja totalmente recuperado e consiga colocar muita velocidade no próximo tiro. Então, é assim que você vai modular cada trabalho específico que você vai fazer, tá? Tanto o esforço quanto a intensidade, é muito importante que você entenda isso daí. E não deve ser de qualquer jeito. E não ache que você vai ter que treinar só em uma intensidade. Você vai ter que passar por todas as intensidades, tá bom? Pessoal, chegando no finalzinho da nossa aula, então você agora já sabe o quê? O que cada subida exige, a capacidade que cada subida exige. Você agora já sabe também, aqui ó, deixa eu trazer aqui para você. Já sabe o que cada zona de intensidade treina e já tem exemplos de treino. É só você colocar em prática. Tá, então anota o que eu falei. Eu quero treinar para melhorar na subida curta. Qual aqui, subida curta, eu tenho que treinar isso aqui, isso daqui, isso daqui. Aí você vai lá na zona de intensidade. Qual zona de intensidade que eu treino isso daqui, que eu melhoro isso daqui? Aí é isso daqui, isso daqui, isso daqui. E o tempo de tiro? E o tempo de intervalo? Eu entreguei tudo para você. Tudo. Tentando simplificar ao máximo, eu espero ter conseguido. Eu entreguei tudo para você. Vai treinar. Vai treinar. Coloque em prática isso daqui que não vai ter erro, você vai brilhar, tô te falando. E chega ao fim aqui a nossa segunda aula. A parte física você já tem em mãos. Na terceira aula, eu vou trazer as estratégias práticas para você brilhar. Então, você já sabe quem você é no pelotão, você já sabe o que você tem que treinar para melhorar dentro de cada tipo de subida. E agora eu vou entregar para você as melhores estratégias para você se destacar em cada tipo de subida. Pessoal, não é por nada não. Outros treinadores vendem esse conteúdo aqui que eu estou dando para vocês. Eu estou dando isso daqui porque é uma forma de retribuir tudo que vocês fazem pela alta performance. Quem usa a nossa camisa, quem compra os nossos cursos, quem acredita no meu trabalho, quem comenta nos nossos posts, nos nossos vídeos, vocês merecem demais isso daqui e eu espero estar conseguindo passar de forma clara e prática esse conhecimento para que você vai treinar amanhã motivado, empolgado, coloque em prática e já consiga melhorar. A próxima aula a gente vai brilhar junto e eu estou muito animada para ela. Eu te espero lá, na terceira aula sobre estratégias para você se destacar em cada tipo de subida.